Por um minuto, curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Santo Espírito de Deus, sabemos que a letra mata, a letra faz religiosos, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer filhos fervorosos, gente que ande com o Senhor, o Deus invisível, porém o único Deus, o Deus da criação. Um Deus que opera em todo o tempo na vida daqueles que creem, que andam com o Senhor. Como o Senhor diz, que vivem da fé, mas o justo viverá da fé. Por isso pedimos, Senhor, vem. Que o Senhor encontre o nosso coração preparado para o Senhor, disponível para o Senhor. Pai, é o nosso pedido. Fale, Senhor. O Senhor encontre os nossos ouvidos espirituais atentos. Pai, é o nosso pedido. E desde já agradecemos por tudo, Pai. No meio de toda essa turbulência que está pelo mundo, essa avalanche, Pai, essa tempestade tão tenebrosa, o Senhor está sondando e continua sondando os corações. Que o Senhor encontre a fé e não o medo. Vem e fale conosco, é o nosso pedido. E desde agora, mais uma vez, por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é e se mostrou a cada um de nós, nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, o medo aprisiona, o amor dá liberdade. Isso mesmo. O medo, ele leva as pessoas a prisões. O amor de Deus te dá toda a liberdade para você respirar livremente, para você viver literalmente em cada momento, em todo instante. Então vamos. Eu disse que o medo aprisiona. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. O título é o que está acima do versículo 19, que diz assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Iniciando então. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, era o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Aqui. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo. O domingo da ressurreição. Jesus já havia ressuscitado. E logo foi ao encontro dos seus discípulos. Mas como foi que ele os encontrou? Trancados num recinto fechado, com medo. Eles estavam trancados num recinto fechado, com medo. Está aqui. Está aqui a prisão do medo. Os discípulos que andaram ao lado de Jesus 3 anos, mais de 3 anos e meio, que viram Jesus ressuscitar mortos, que viram Jesus curar os enfermos, todos os enfermos, que viram Jesus multiplicar pães e peixes, alimentando multidões em pleno deserto, estão eles aqui com medo. Aí eu paro e penso, se eles que andaram ao lado de Jesus fisicamente, Jesus estava ali fisicamente, estavam desse jeito apavorados,
Se o cristão não crescer espiritualmente, não amadurecer, como é que vai viver se ele não consegue enxergar Jesus? Jesus é a palavra. E ele garante na sua palavra, ele garantiu que ele nunca mais se afastaria daqueles que o recebessem. Você tem promessas e garantias do Senhor Deus e na pessoa de Jesus em várias partes das Escrituras. Então vejam, eles estão trancados, cheios de medo. Aí Jesus vai lá dentro. Você não acha interessante que as portas estavam trancadas e Jesus entrou? Ele não arromba a porta do coração. Vamos entender bem. Se Jesus tomasse um ser humano na força, ele arrombaria o coração e entraria. Mas Jesus disse que quem faz isso é o ladrão, é o diabo. O diabo é que entra em muitas pessoas para destruí-las. Se Satanás encontrar uma brecha, ele vai entrar. Ou é por acaso que pessoas vivem alcoolizadas e caídas pelas ruas? É por acaso que pessoas vivem drogadas? É por acaso que pessoas assassinam e pessoas morrem assassinadas? É tão bom, irmãos, quando alguém se converte e abre os olhos espirituais para aprender a viver da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É uma certeza absoluta daquilo que espera. Se espera de Deus, espera coisa boa. Espera bênçãos. Isso te dá alegria. Isso te enche de paz. Mas quanta gente está se esforçando para aprender a viver da fé? Uma pergunta que eu faço. Nem todas as pessoas que se convertem são interessadas em aprender a palavra de Deus. Nem todas as pessoas que se convertem são esforçadas para viver espiritualmente. Nem todas as pessoas que se convertem, irmãos, administram bem as coisas da vida para priorizarem um tempo para Deus. Está aqui. Andaram ao lado de Jesus fisicamente 3 anos e meio. Jesus avisou tudo. Jesus avisou a eles, avisou que iria sofrer, padecer, que iriam acabar com ele, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Era para eles estarem regozijantes, esperando Jesus chegar até eles. E Jesus os encontra trancados, num recinto fechado, enclausurados, com medo. Continuando, versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dá uma paradinha. Qual foi a primeira ministração de Jesus a eles? Paz. Paz. Repete comigo, paz. Repete comigo, paz. Pois é, irmãos. Quando o medo entra, ele rouba a paz. É tão triste, gente. A gente vê que não está havendo uma diferença nítida, cristalina, entre quem ainda não aceitou Jesus, não o recebeu, e aqueles que dizem tê-lo recebido. Claro que não é genérico, eu não estou falando que são todos. Muita gente aprende a viver da fé e encara as piores tempestades grudadinha com Jesus numa fé tremenda. Certeza de que Deus está na sua vida. Mas não são todos. Não são todos. Lamentavelmente.
E se não há diferença, minha pergunta de que adiantou o nome no livro da vida? Ah, mas eu estou com a minha salvação eterna garantida. Glória a Deus, graças a Deus. Mas e as bênçãos de que poderia desfrutar aqui na terra? E os cuidados de Deus que estão garantidos para aqueles que creem? Para os que creem. O título, o que nós estamos contemplando aqui, e nós vamos contemplar agora mais adiante, é a incredulidade de Tomé. É o medo dos discípulos. Jesus já ressuscitou pela manhã. E Jesus havia dito que ressuscitaria. E eles estão ali dentro como se Jesus estivesse morto. Como muita gente nos nossos dias. Imagina o coração de Deus, gente. Imagina o coração de Deus dizendo: deixei tudo preparado. Meu filho foi à terra, fez a obra completa. Deixei tudo escrito. Enviei meu Espírito, está lá. Mas não conseguem crer. Que dureza. O Espírito Santo encontra, irmãos, dificuldades e barreiras para trabalhar na vida do seu próprio povo por conta do medo no coração. Às vezes até da dureza de coração, como Jesus queixou do povo de Israel, em grande parte do segmento dos fariseus. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Continuando. Versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha, irmãos, assoprou. Grande parte da mortalidade se deve à falta da respiração. O Espírito Santo continua assoprando, a ver se tem alguém bem aberto para inspirar o fôlego que Deus dá, porque depois vem o ar atmosférico. Se o cristão não respira livremente a liberdade que Deus deu, se não assume a autoridade espiritual que Jesus dá, como vai ser livre no seu próprio eu? Tem gente que tem medo, ainda nem provou alguma coisa, nunca provou aquilo, já tem medo de comer e passar mal. Nunca provou, mas já tem medo de passar mal. O medo é uma grande barreira, irmãos, que o Espírito Santo encontra para trabalhar na vida do seu próprio povo. Daquilo que você tiver medo, pode ter certeza que aquilo vai te perseguir. As pessoas estão tão contaminadas pelo medo que quando ouvem falar, quando os números se apresentam em grande crescimento em determinada área ou determinado sofrimento, muitos já têm até os sintomas. Literalmente. Está assim de gente sofrendo de doenças psicossomáticas, ou seja, um somatório de coisas ruins na cabeça. Depois o medo toma conta. Por que não se enchem de fé? Por que não comem a palavra de Deus? Isso mesmo. Por que não põe no espírito? O Senhor Deus procurou, no tempo de Ezequiel, procurou alguém para ouvi-lo, a fim de que ele pudesse falar com todo aquele povo. Não achou ninguém. Vocês já devem ter lido isso no livro de Ezequiel. Quem já leu isso? E busquei dentre eles um que se pusesse perante mim na brecha, mas a ninguém achei. Quem já leu isso? Pois é. Está lá no livro de Ezequiel. Aí Deus viu Ezequiel, com certeza viu o coração dele. Mas ele estava tão abalado com o estado daquele povo, que ele também estava assim. Ele não é que ele estivesse sem fé, não. Ele estava abalado de ver o estado daquele povo, afastado de Deus, sem levar a palavra a termo. Ele estava assim como que desolado. Aí o Espírito de Deus foi e falou com ele. Eu quero compartilhar esse pedacinho com vocês. Marca aqui, por favor, e vai comigo no capítulo de número 2 do livro de Ezequiel.
Vai no Antigo Testamento, fica antes de Daniel, fica Ezequiel. Lá no capítulo 2. Depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, vem Ezequiel. Capítulo 2. Lê comigo agora. No capítulo de número 2. Vai comigo só até o versículo de número 4. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Dá uma paradinha, Senhor Jeová é Deus. Está vendo? Ezequiel estava prostrado, desolado. O sinônimo mais apropriado e literalmente pertinente ao estado de Ezequiel era desolado. Ele estava desolado. Ou seja, todo mundo se afastou de Deus, ninguém quer ouvir a Deus, cada um quer fazer a sua vontade. Aí, resultado, o mal atacava. Aí a situação se agravava em extremo. Ele via aquilo tudo e dizia. Aí Deus disse: ô Ezequiel, ponha-se de pé e eu falo contigo. O que é isso? Você acha que ele estava deitado fisicamente? Não é isso. Ele estava desolado. Deus estava dizendo: ei, que ao menos você fique de pé diante de mim e me escute. Ou seja, que você assuma o meu poder na sua vida. E agora eu vou usar você. Deus quer usar cada um de vocês, irmãos, para acalmar a sua família. O triste é que muitos irmãos que andam pelas igrejas também não conseguem crer. Muitos também estão desolados. Alguns são tão criancinhas espirituais que o raciocínio é matemático. Está acontecendo com todo mundo, com evangélicos também. Cada um é um diante de Deus. Você não conhece a fé da pessoa que está do seu lado, ela não conhece a sua. Você não conhece a minha, eu não conheço a sua. Mas Deus procura no coração de cada um. Então está aqui. Então você vê que Deus não quer ninguém espiritualmente caído. Você é o porta-voz de Deus para abençoar a sua família. Volta comigo lá. Então no versículo 22, Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Dá uma paradinha, olha para cá. Todo cristão precisa se encher do Espírito Santo, irmãos. Povo de Deus, a letra mata. A letra faz pessoas religiosas, porém sem poder. Jesus logo assoprou o Espírito Santo. Disse: receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele te faz lembrar da palavra, ele te fortalece, ele te inspira, ele te ajuda. Versículo 22. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Atentando para esse fato, Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhes, pois, disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Pode parar aqui. Muitos filhos de Deus estão vivendo exatamente dessa mesma forma.
Não, tudo bem, tudo bem. Eu sei que Jesus é bom. Eu sei que Ele é isso, sei que Ele é aquilo, sei, mas é que também. Aí começam a esparramar a letra, torcendo e distorcendo. Mas também está escrito: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigia para o diabo não te enganar. Vigia para os teus pensamentos não te enganarem. Vigia para os teus pensamentos não te enclausurarem. Vigie para que o medo não tome conta do seu coração e te aprisione. Vigia. O medo aprisiona. Lá estavam os 11. Judas já tinha se suicidado. Os 11 estão prisioneiros num recinto fechado por conta do medo. O medo os levou à prisão. Isso te faz lembrar de algum momento da tua vida? Pensa. Continuando. Eu vou voltar para o versículo 25. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tem gente que está esperando que uma figura de túnica branca apareça do seu lado e diga: eu sou Jesus, estou aqui. A palavra não é suficiente. Ele nem apareceria com a túnica branca. Ele apareceria com a túnica resplandecente, porém salpicada de sangue, como diz o Apocalipse. Sabe por quê? Porque ele derramou sangue por você. Esse foi o amor dele. O amor que ele te teve e te tem foi de derramar o sangue. Para você entender o valor que tem a tua vida para ele. O preço que ele pagou para ter você aqui nesta terra e eternamente. Aqui em glória, nos seus braços. Debaixo dos seus cuidados. Olha o Tomé. Se eu não vir, ou seja, se os meus olhos físicos não virem de maneira nenhuma, de modo nenhum, observa os termos usados por Tomé. Pelo menos ele está sendo sincero, não está sendo hipócrita, batendo no peito e dizendo: eu tenho muita fé. E cheio de pavor, pensando que Jesus ainda não ressuscitou. Pelo menos ele está sendo verdadeiro. Ou seja, ele está expondo que ele não tem fé nenhuma. Uma pessoa pediu para orar por um parente. E ora. E você só pensa na fé. Fé é certeza das coisas que se esperam. E você diz: certamente alguém nessa família que é de Jesus está bem ligado em Jesus e está assumindo que Jesus vai trazer de volta, que vai sair do hospital são e salvo. Aí morre. Aí você diz: caramba. Por isso que quando orava o coração esfriava. Aí a pessoa que pede as orações vem e diz: não, está tudo bem agora, está todo mundo já confortado. Porque até sabe o meu parente que morreu e separou a roupa que queria que vestissem para o caixão. Quem sabe o que é fé? Segundo a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que se esperam. Está esperando a morte e pedindo para orar pela vida? Como é que é isso? Está esperando a morte e pedindo para orar pela vida? Deus conhece cada coração. Pode repetir? Deus conhece cada coração. Então diga: Deus conhece os corações. Às vezes as pessoas fazem a gente perder tempo. Às vezes as pessoas fazem a gente perder tempo. A pessoa já se entregou, o medo tomou conta e não quer viver.
e pede que se ore pela vida. Olha que controvérsia. Olha que paradoxo. O Tomé pelo menos está sendo sincero e expondo a sua falta de fé. Você viu o que ele disse? Se eu não vir, o olho físico, se eu não vir o buraco da lança, ou seja, aquelas chagas nas mãos, aquelas mãos físicas diante dos meus olhos, de jeito nenhum eu vou crer. Marca aqui, por favor, novamente, e vai agora lá em Coríntios, 2 Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem lê comigo? Porque andamos por fé. Espera aí, de novo, como é que é? Porque andamos por fé. Por acaso você vê Jesus fisicamente do seu lado? Eu também não. Mas eu não duvido que ele esteja, jamais duvidarei. Sabe por quê? Porque ele garantiu estar comigo o tempo todo. Ele não está apenas do lado, ele está aqui no meu coração. Ele está no seu coração. E esse é um dos problemas que o Espírito Santo encontra. Os olhos físicos te levam à materialidade. Os olhos físicos permitem o diabo enganar muita gente. Os olhos da fé permitem você receber as bênçãos daquele que é invisível. Apenas aos nossos olhos físicos ele é invisível, porque ele é mais real do que qualquer outra coisa. Ele é mais presente que qualquer coisa material, que qualquer ser humano que é físico. Andamos por fé e não por vista. É por isso, irmãos, que às vezes o Espírito Santo encontra dificuldade para curar algumas pessoas que dizem: não, eu creio, não, eu creio, mas é que, não, eu creio, o pavor tomando conta, esperando a morte e suplicando pela vida. Mas estão esperando a morte, estão esperando a má notícia. Quando é que o povo de Deus vai aprender a viver do invisível? Está muito acima do natural. Muito, mas muito, muito, muito. Voltando lá. Então, nós estamos ouvindo o Tomé. O Tomé. Se eu não vir, no 25. Agora vamos no 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. Estão eles novamente, 8 dias depois, estão novamente dentro do recinto fechado, quando deveriam estar pregando. Por que eles estão dentro? E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Ai, meu pai, quem fica do lado dos Tomés? Você tem Tomés do seu lado? Eu tenho, mas eu vigio para não me contaminar. Tomé chegou, estava dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles, no meio disse: paz seja convosco. Olha Jesus entrando novamente com as portas fechadas. A única porta que ele não arromba é a dos corações, igreja. Não tem porta fechada para Jesus. Ai, pastor, eu queria tanto visitar meu parente, mas ele está lá. Queria visitar, mas ele está no CTI, não posso entrar. Você não pode, mas Jesus pode. Jesus entra. Não tem portas fechadas para Jesus. Mas é a tua fé que vai levá-lo lá. É a tua fé que vai levá-lo lá. Se quem está lá não viveu pedindo a morte.
Então Jesus novamente ministra paz a eles. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus não queria que eles ficassem sem paz um instante sequer, mas eles tinham jogado a paz fora, perdido a paz. A fé te enche de paz, o medo te enche de tormento. O medo é atormentador. Continuando. Então Jesus entrou, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, finalzinho do 26 novamente, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, dá uma paradinha. O que o Tomé não sabe agora é que Jesus esteve do ladinho dele quando ele disse para os outros discípulos. Os discípulos disseram para Tomé: vimos o Senhor. Aí Jesus fica do ladinho de Tomé, talvez bem em frente a ele, bem olhando para o rosto dele. E Tomé diz: eu vi ele mortinho lá, pendurado, derramou aquele sangue todo, foi sepultado. Eu vi, acompanhei o sepultamento de longe, eu fiquei de olho. Eu de longe, porque eu não queria ser preso, sou bobo, sou discípulo dele. Muita gente, irmãos, se perseguisse o cristianismo mesmo, demonstraria o que está dentro do coração. Não andariam mais com Jesus. Não andaria mesmo. E aí o Tomé disse: não, eu vi o sangue dele derramado até a última gota. Eu vi quando o soldado meteu aquela lança por dentro das costelas dele, foi lá no sangue dele, o sangue jorrou, acabou tudo. Eu vi. E Jesus está bem olhando para o Tomé e escutando. Só que Jesus não se materializou para o Tomé. Ele ficou invisível diante do Tomé, ou do lado do Tomé, só escutando. E olhando para o Tomé. Só que agora são 8 dias depois, o Tomé está no meio dos outros, e Jesus viu tudo, ouviu tudo. Agora vai ser Jesus e Tomé, Tomé e Jesus. Então vamos lá. Então, terminamos o 26, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Você lembra o que Tomé falou? Se eu não vir o lugar dos cravos, se eu não vir, ou seja, se o meu olho físico eu não vou acreditar, não adianta. Aí Jesus, então, os 8 dias depois: vem cá, Tomé. O que Tomé não sabe é que Jesus ouviu o que ele falou. Ele ouve o que você fala no silêncio, deitado no seu travesseiro, com a sua boquinha fechada. Ele ouve o que o teu interior fala. Muitos estão pedindo a vida, mas têm pavor da morte. Muitos andam pelas igrejas em busca de cura para as enfermidades, mas têm pavor das enfermidades. Não assumem o poder de Cristo. Não assumem o está escrito. Então Jesus: vem cá, Tomé. Bota aqui o teu dedo, vem cá. O problema é esse. Você queria ver minha mão física, minhas mãos físicas. Você queria me ver fisicamente. Pois eu já me materializei. Estou aqui, vem cá. Mete o dedo aqui. Tomé agora vai levar um susto violento. Ele se apavora. Ai, meu Deus, ele viu tudo e escutou tudo. Versículo de número 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Está apavorado. Agora é Senhor meu. Agora é Senhor meu. Está apavorado. Diga: ele sabe tudo. Diga: Jesus sabe tudo. Repete: Jesus sabe tudo. Diga: ele sabe tudo. Diga: ele sabe o que eu penso. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe tudo. É por isso que muita gente não tem a recompensa, irmãos, das suas orações. Porque o coração não está de acordo com aquilo que oram. Os pensamentos não estão de acordo com aquilo que oram. Então Jesus diz: vem cá, Tomé, mete o teu dedo aqui, Tomé. Aí ele se apavora: Senhor meu, Deus meu. Agora Jesus vai falar com ele. 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sou eu. Você pode dizer: sou eu? Você é capaz de dizer isso?
Eu não vi Jesus fisicamente. Há 36 anos me apresentaram Jesus. E eu recebi de todo o meu coração. Quando eu descobri que Jesus é a palavra, o verbo vivo, que se fez homem, mas que para mim ele só se apresenta no verbo, escrito na Bíblia. Então, o negócio é pedir ao Espírito Santo que abra a palavra para entender. Aí eu vou ver Jesus, vou sentir no meu coração, vou vê-lo nos seus cuidados, na sua cobertura. Eu vou contemplar na palavra que só Ele é provedor, que Ele é abençoador. E que hoje Ele cura como curou lá no passado. Por quê? Porque Ele não muda. Por que será que o Espírito Santo, usando as Escrituras, manda jogar o medo fora? Porque o medo aprisiona. Porque o medo oprime. Porque o medo traz sofrimento. O medo traz castigo. O medo só vai fazer o cristão andar com a sua vida para trás. O medo vai fazer o cristão perder todas as oportunidades que surgirem diante dele. Porque o medo faz pensar errado, falar errado, agir errado. A maioria que tem medo, não posso, não consigo, não dá. Há muitos anos atrás, um certo senhor chegou à nossa igreja e um pastor foi atendê-lo. Ele disse: eu fui um grande empresário. Chegando no meu local de trabalho, eu tinha que subir de elevador 17 andares. Sempre fiz com alegria. Um dia fui tomado pelo pânico. Quando eu botei o pé dentro do elevador, me deu uma coisa dentro de mim tão ruim, que eu tentei sair, mas o elevador já estava subindo. E eu gritava, socorro, socorro. Parecia que eu ia morrer ali dentro. E disse, cheguei lá em cima, trêmulo. Não consegui entrar na empresa. Desci a escada, segurando no corrimão. Chamei um táxi que eu não consegui entrar no meu carro. Fui para casa. Minha mulher me levou a um psicólogo. Depois fui enviada à psiquiatria. E hoje eu tomo remédio controlado. Mas o medo não vai embora. E eu falei, o senhor já aceitou Jesus? Eu já era de Jesus há muitos anos. E por que o senhor deixou o medo tomar conta do seu coração? Foi involuntário. Falei, Se o Espírito de Deus enchesse o seu coração, ele expulsava o medo. Porque Jesus é muito mais forte que qualquer coisa. Ele é o mais forte. Ele é o Senhor. E Ele diz, resistir ao diabo, e Ele fugirá de vós. Há quanto tempo o senhor está assim? Há mais de 20 anos. Me deu uma tristeza profunda. Acabou com a vida dele. O medo acabou com a vida daquele homem. Empregados, os que tinham raiva e inveja botaram tudo a perder. Poucos lutaram pela empresa e a empresa acabou. O que você diz? Eu tenho duas coisas para te mostrar. A primeira, para alertar mais uma vez, que o Espírito Santo manda jogar o medo fora. 1 João 4,18. Lá no finalzinho, depois das epístolas do apóstolo Pedro, vem as de João. No capítulo 4, no versículo 18, o Espírito de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, diz assim. Há uma tradução perfeita e maravilhosa que diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a penalidade. E quem tem medo não é
perfeito no amor. Muita gente aceita Jesus e não procura se aperfeiçoar no amor de Deus, raciocinando da forma certa e dizendo: Jesus me amou e foi à cruz por mim. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você é capaz de dizer: Jesus me ama? Você é capaz de garantir isso, uma certeza no seu coração, e dizer: Jesus me ama? Cada ser humano sobre a face da terra, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, está incluído no preço do Calvário. É só querer e aceitar. E isso é uma questão de fé. No amor de Deus não há medo. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é completo. Mas muitos se convertem e não conseguem se encher do amor de Deus. A única coisa que separa um ser humano de Deus é o pecado. Por quê? Porque ele é puro. Ele é santo, santo, santo. Então, quando o cristão peca, ele se suja. Sujeira não tem nada a ver com Deus. Quando o cristão peca, ele cai nas trevas. Deus é todo luz. Ele é todo luz. Só isso. Só isso. Somente isso. No amor não existe medo. Quantos sabem que o Senhor Jesus trouxe para o Novo Testamento a bênção de Abraão? Quem sabe disso? Então, a bênção de Abraão chegou até nós por Jesus Cristo. Está lá em Gálatas. Eu não quero mexer muito nas escrituras, tá? Para não atrapalhar, até porque tem muita gente novinha na fé aqui na igreja, quer dizer, nova na conversão. Como viram domingo passado, várias pessoas aceitaram Jesus. Então, não é interessante assim, cheio de versículo. Se você chegar num restaurante, muita fome, você olhar aqueles carros-chefes cheios de comida variada, muito diversificado. Se você quiser colocar um pouquinho de cada coisa, de tudo aquilo, teu prato vai transbordar e você não vai conseguir digerir a metade. Talvez nem 1/10 daquilo. E não vai te fazer bem. Então vamos aos pouquinhos. A bênção de Deus foi dada a Abraão e passou para os seus descendentes. Quando chegou em Jacó, foi uma coisa muito linda. Jacó é a representação de um carinho peculiar de Deus, de uma forma esplêndida. Só que Jacó representa todo o povo de Deus. Então, se você crê, é para você. Você quer ver que forma carinhosa Deus tratava Jacó e fala da sua descendência? Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 14. Isaías capítulo 41, versículo 14. Isaías capítulo 41, versículo 14. Quem lê comigo? Não, tá fraco. Peraí, deixa todo mundo encontrar, porque isso aqui é lindo demais, gente. Você vai olhar e vai pensar assim: poético da parte de Deus. Não, meu irmão, realidade para quem é de Jesus, de verdade. Então vamos juntos? Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Você pode aplaudir esse Jesus carinhoso? Pode? Esse Jesus lindo. Valeu, Jesus. Oh, gente. Bichinho de Jacó. Você já pensou Deus olhar assim, né, para você dizer assim: vem cá, meu bichinho. Gente, é lindo demais. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Senhor, te agradecemos de todo o coração pela imensidão do teu amor. Sim, Senhor, um amor sem medidas, verdadeiramente imensurável. Mas o pecado está sempre por perto, porque ele quer tragar os filhos de Deus, os teus filhos. Satanás sabe que a única forma de ter um cristão na mão é enganando, fazendo com que ele não entenda as coisas espirituais pela palavra, pelas escrituras, ou fazendo com que o cristão se suje
E muitas vezes Ele faz oferecendo vantagens, prazeres. E quantos não renunciam, Pai, às ofertas do diabo e caem no laço? Ah, Jesus, que carinho, que amor. O Senhor dizendo: por que ter medo, se eu estou com você? Então o Senhor dizendo: não temas. Pai, muito obrigado. De todo o coração, perdoa a negligência do teu povo. Perdoa, Senhor, as falhas. E nós agradecemos. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus.